O Regional, sempre de segunda a sexta, 1h30 da tarde, a gente chega com as personalidades da região, personalidades do Brasil e o debate aprofundado dos temas que estão no dia a dia, que fazem a pauta aqui da nossa região metropolitana. E, claro, também os assuntos de interesse nacional. Sempre abrindo espaço importante para você, através do nosso telefone, o 3014-5281, 3014-5281, você liga, participa com a sua pergunta, com o seu comentário, com a sua opinião sobre os assuntos que a gente coloca em debate, em discussão ao longo do programa. E pelo nosso espaço importante pelas redes sociais, o facebook.com/Painel Regional TV. facebook.com/Painel Regional TV, para você enviar aí a sua mensagem, né? Sempre também com a sua pergunta, com o seu comentário, você fica sempre à vontade com a gente aqui do Painel Regional. Você sabe que a nossa reprise de segunda a sexta é às 20 horas, às 8 da noite, e nos finais de semana, 2 encontros, né? Painel Regional sábados, 3 da tarde, e aos domingos, às 17 horas, né? Às 5 da tarde, portanto. Na abertura, a gente anuncia sempre aqui os companheiros que compõem aqui mais uma bancada, né, da edição do Painel Regional desta terça-feira. Aqui à minha esquerda, o advogado e comentarista já habitual do nosso Painel Regional, Sidney Costa. E aqui ao meu lado direito, prazer receber aqui o César Antelo. O César, um especialista, um consultor na área imobiliária. O tema é tempo, não é? Climatologia. O Rodolfo Bonafim, que é o nosso climatologista, o nosso meteorologista escalado aqui, deve estar chegando aí, alguns problemas do trânsito. A gente vai dando sequência ao programa. Claro, se o Rodolfo chegar, vamos falar muito sobre a questão da meteorologia, a crise hídrica que assusta todos nós no estado de São Paulo, embora aqui a Baixada Santista, pelo menos Santos, São Vicente, Cubatão, né, nós tenhamos aí uma certa tranquilidade, pelo menos momentânea, né, com relação a esse problema, com relação a essa situação. Destacando sempre na abertura os jornais que fazem parceria aqui com o nosso painel regional, como é o caso do DL, né, o Diário do Litoral, trazendo aqui na capa esta manchete: regionais estão nas mãos de vereadores. Diz aqui a manchete do Diário do Litoral, referente à cidade de São Vicente. Com o aval do prefeito Billy, parlamentares assumem função administrativa, diz aqui o complemento da manchete, obtendo poderes inerentes ao executivo. Eu passo aqui ao Sidney, uma edição do DL, Sidney Costa, e aqui o César Antelo, também recebe aqui o Diário do Litoral desta terça-feira. E do mesmo grupo de comunicação do Diário do Litoral, a gente sempre destaca também o Gazeta de São Paulo, não é? Gazeta que circula por todo o estado, Baixada Santista, Vale. Estudantes do 5º ano melhoram nota em exame estadual. Uma manchete positiva, né? Graças a Deus temos uma manchete positiva neste início de ano tão conturbado aqui para todos nós. Na Saresp, a avaliação do governo do estado mostrou que nas disciplinas de português e matemática o desempenho dos alunos melhorou. Pelo menos uma informação, uma notícia, uma manchete auspiciosa. O Sidney recebe aqui o Gazeta e também o César Antelo recebendo aqui a edição do jornal Gazeta de São Paulo. Eu vou cumprimentando aqui os nossos convidados que colaboram em mais esta edição do painel regional. Sidney Costa, prazer revê-lo. Tudo bem, Sidney? Olá, Boturão, telespectadores. Olha, hoje uma tarde especial, embora a gente ainda aguarda falar sobre meteorologia, ele que também faz parte, o Rodolfo Bonafim, o Boturão, dos Amigos da Água, que enquanto não havia crise hídrica, eles pareciam um João Batista pregando no deserto sobre esse negócio que tinha que economizar água, que a água é um bem que traz saúde, é muito abandonado o cuidado de preservação, inclusive de uso da água, e hoje seria e será ainda auspicioso a gente debater isso daí quando vivemos a maior crise hídrica de todos os tempos no estado de São Paulo. Mas eu queria aproveitar a oportunidade para 2 comentários, Botrão, se você me conceder. Um deles é a honra sempre presente de estar com o César Antelo, que além de uma autoridade no mercado imobiliário, ele tem uma lição para consertar o Brasil. E eu nunca mais vou esquecer essa lição. Repetia no último evento que tivemos presente. Você também esteve com a sua esposa. Aliás, precisa saber das autoridades da cidade quem não esteve na noite de autógrafo do delegado poeta, o Paulo de la Rosa Júnior. Ele que fez a sociedade entender, sendo vítima
de um momento dramático na sua carreira profissional, quando ele foi baleado e esteve em coma há 2 anos. Mas a sociedade parece entender que não é só de heróis que tem a história, principalmente a história policial, também de homens com dignidade, com respeito e com autoridade. E isso não morreu, assim como ele não morreu, é um sobrevivente daquela emboscada. E a sociedade deu respaldo. Doutorão, eu preciso aqui, sem enumerar, porque eu poderia falhar em alguma lembrança, a partir do grupo aqui do painel, você representando, juntamente com sua esposa, o jornalismo da cidade, o jornalismo regional, você que praticamente é um recorde no ar e consegue esse domínio na apresentação do programa, que dá um ambiente de liberdade para a gente fica à vontade, doutorão. Eu tenho Esse é o objetivo. Pois é, eu tenho assim, momentos de ficar um pouco ansioso e tudo, é aqui com você eu não sinto nada disso. Não sei se é bom ou se é ruim, você que tem que me ajudar a controlar, mas o fato é que merece sim a lembrança do evento de sábado lá na Realejo, que ficou pequena, a Realejo que tem tantos selos aí de gente da cidade. O Eduardo Veloso estava lá, que tem 2 selos da Realejo. Naldo, Uma História Sem Fim, que é a história do Naldinho, e que, por tabela, levou para esse problema criminal o filho do rei, que tanto tem padecido com essa situação de constrangimento social. E também o livro sobre reportagem policial, quer dizer, estava lá, além do Cassione, o Elias Jacó, nosso comentarista aqui, professor de escola de nomeada, o César estava lá, eu fiz lembrança no meio da multidão, que ele também é um companheiro, assim como eu fiz de você, que ele também é companheiro aqui do painel. E o nosso Paulo de la Rosa conseguiu trazer autoridades para evento de cultura que há muito tempo eu não via na cidade. Isso vai ficar marcado e, olha, até em respeito a ele, tem coisa que eu acho que não dá poesia, viu, doutorão? Mas ele consegue fazer poesia de tudo. É uma obra imperdível aqui, o livro dele, Sem Rosas no Meu Jardim, tem aqui, ó, Prende e Arrebenta. Olha, o homem não é brincadeira. Prende e Arrebenta. Posso dar, nesse momento, uma lida? Só. Prisões, penas severas, degrado moral e social, grilhões, culpados, ruas em convulsão, pena de talião, segregados. Serviços e tortura chamam alguns Estado grotesco. E para fora das tintas, Câmara aberta, ou de vida ou de morte. Perfeito, já está bom. Aí para o pessoal comprar o livro do Paulo de la Rosa. Está aí uma lembrança. A gente vai antecipar aqui o livro do Paulo de la Rosa. Eu faço minhas as palavras do Sidney. Realmente foi um evento de muito sucesso, mostrando todo o prestígio, né, que tem o de la Rosa perante a sociedade, seus colegas, ex-colegas, né, pessoas que o conhecem há muito tempo, pessoas que o conhecem há pouco tempo, o respeito muito grande que as pessoas têm por ele, né, e o reconhecimento de que ele é uma figura, uma cabeça, né, diferente, inteligente, né, a serviço aqui da comunidade, da sociedade. Por isso, nós já o elegemos, o escalamos como um dos comentaristas aqui do painel regional. César Antelo, prazer recebê-lo também aqui no painel. Tudo bem, César? Tudo bem, Boturão. Boa tarde, Ione. Boa tarde, Sidney. É um prazer, boa tarde, telespectadores. É um prazer estar aqui mais uma vez nessa bancada que acho que é a mais eclética de todo o telejornalismo da região, com certeza, se não quiçá do país, né? Agora, pegando uma carona aqui na poesia do nosso querido delegado poeta, e dito agora pelo Sidney, eu acho que o grande sucesso da noite, na minha humilde ótica, foi que ele juntou a fusão do prestígio dele pessoal, mas com o tema que hoje tanto falta para o Brasil e que este é uma das causas principais de todos os problemas que nós temos enfrentados nos últimos 20 anos aqui no nosso país, que é o tema da cultura, é o tema da poesia. A poesia, não pela poesia simplesmente, mas a poesia como uma mensagem para a sociedade de como nós nos devemos comportarmos, como nós devemos saber agir como cidadãos em sociedade. E eu acho que o Paulo foi muito feliz. E isso trouxe a ansiedade de todo mundo buscar a cultura com o prestígio pessoal do nosso autor. Essa
para mim, foi o grande mote de sucesso da noite de autógrafos do nosso querido Paulo de la Rosa. Realmente, uma noite de autógrafo muito concorrido, o Sidney disse bem, a realidade ficou pequena, né, para o de la Rosa, e ele merece realmente toda essa homenagem, né? E em contraponto à homenagem que se faz ao Paulo de la Rosa, uma notícia triste, né? Hoje, para quem é frequentador lá do Gonzaga, né? Para quem gosta de doce, né? A confeitaria Viena, tá certo? De tantos e tantos anos, 55 anos servindo os seus clientes, né? Com muita qualidade, muita competência, fechou as portas ontem, né? O Ernesto chamou lá os seus funcionários, 12 funcionários que ele ainda tinha com ele, né? E apresentou a eles a decisão tomada junto à família no final de semana, coisa que vinha sendo amadurecida há muito tempo. A gente passava por ali, ele chamava, conversava um pouquinho, enfim, né? Falava a respeito dos problemas, das dificuldades, né? Que não são poucas para os comerciantes em geral, né? E fica aí a nossa saudação, nossa homenagem aí à confeitaria, à doceria Viena, não é? De tanta e tanta tradição, talvez o melhor chantilly da cidade de Santos, tá certo? A bombinha de chocolate, bombinha de creme e outros doces que tais aí, que eram feitos com muita competência, com muita qualidade pelo time lá da Viena. O Ernesto encerra as suas atividades e diz que vai curtir a vida com a esposa, ele que seja muito feliz, né? E a cidade perde uma referência nessa área aí de doceria, né? Uma das docerias mais tradicionais, confeitaria, mais tradicionais aqui da cidade de Santos. Infelizmente, fechando as portas, né? É mais um ponto aí do Gonzaga, do bairro do Gonzaga e da cidade de Santos, que se perde lamentavelmente. Sempre atenta aí à sua participação via telefone, o 3014-5281, pelas redes sociais, o facebook.com/painel regional TV, e acompanhando tudo aquilo que é produzido pela nossa equipe. Está conosco sempre a Ione Furukawa. Olá, Ione, tudo bem? Olá, boa tarde, Boturão, boa tarde, César, Sidney, boa tarde também a você aí de casa. E eu não posso deixar de parabenizar e dar boa tarde ao nosso delegado poeta, Paulo de la Rosa, pelo lançamento do livro e por todo o sucesso que ele faz. E também já estou aqui logada no Facebook esperando a sua participação. Críticas, dúvidas, sugestões, perguntas, aqui é a Bancada Democrática. E também a nossa produção te espera através do telefone. Muito bem. Bom, a gente está desfalcado aqui do nosso Rodolfo Bonafim, que é o especialista em meteorologia, enfim, a questão da ONG Amigos da Água, mas estamos todos extremamente preocupados com essa questão do 4x3, do 5x2, aí o governador ainda não bateu o martelo no que vai ser feito pelo governo do estado, né? A Sabesp está agendada aqui com a gente, o João César vai participar do programa por os próximos dias. João César, que é o gerente regional, vai falar sobre a situação aqui na nossa região metropolitana, que por enquanto, né, de uma certa tranquilidade, mas o problema é que a gente não sabe muito bem até quando, né? E o curioso, eu não sei se o mercado imobiliário vem sentindo isso, mas a movimentação de veículos em direção à Baixada Santista nos últimos tempos vem crescendo muito, de setembro para outubro para cá, né? Muita gente trazendo no final de semana, antecipando o final de semana e demorando, né, um pouco mais, né? O pessoal que costumava descer de vez em quando está descendo de vez em sempre, o pessoal que costumava ir embora depois do almoço está indo embora no final do dia, 9h30, 10 horas, 11 horas da noite, para poder lavar roupa e essa coisa toda aí. Tem sentido isso, César? E a sua preocupação com relação a esse contexto todo aí? Tem sentido, sim, Boturão. Isso tem acontecido. Tem muitas pessoas que são proprietárias de apartamentos de veraneio aqui em nossa cidade e pela infraestrutura criada num passado não muito tardio, um passado recente, nós não estamos sofrendo o racionamento, não estamos nem sequer sentindo o problema de perto. Porque aqui em Santos, graças a Deus, até tem uma brincadeira, Boturão, você me permite, eu digo que dizem que Deus é brasileiro. Eu acho que ele é brasileiro, nascido em Santos, ali pelos lados da Ponta da Praia, porque não tem lugar mais bonito do que quando você sai da Avenida da Praia, assim, fazendo aquela curva do Aquário, vê a Fortaleza da Barra lá em Guarujá, a entrada do Porto. Isso é uma obra-prima divina, não tenha dúvida. E nós somos você é suspeito para falar porque você mora ali, né? Ah, não tem dúvida. Mas Santos como um todo, a cidade é maravilhosa, a cidade é linda, o povo é acolhedor. O que é a única coisa que fica para a gente, para mim particularmente,
Hoje pela manhã, a primeira pessoa que me ligou foi minha mãe. César, filho, você não sabe o que aconteceu. A Viena vai fechar. Compramos doce lá sábado. Fechou. Já fechou. Sábado estivemos lá, ela comprou 5, 6 doces. E nós estamos perdendo um pouco da nossa história. Eu não sei exatamente o que está acontecendo com a cidade de Santos. Mas Santos tem toda a infraestrutura, Santos tem 99,9% de esgoto ligado, Santos tem um povo caridoso, Santos tem um povo acolhedor, Santos tem uma praia maravilhosa, o maior jardim de praia do mundo, Santos o Santista é fantástico, mas as nossas raízes, elas estão se perdendo, e eu sinto isso. Eu tenho 2 filhas adolescentes, e elas já não têm as mesmas referências que eu tive dos meus avós e dos meus pais. E nós não estamos conseguindo passar essas referências. A cidade está se modificando, ela está numa transição. Aí fala, o que tem a ver? Isso é comportamental? E o que tem a ver com a falta d'água? Tem a ver com a falta d'água, o comportamento, porque o jovem começa a perceber um fluxo de pessoas vindo lavar roupa aqui. As pessoas estão vindo de São Paulo, lavar roupa, tomar banho, sei lá se não estão levando nem água aqui em galões para São Paulo. Até quando nós vamos aguentar isso? Até quando nós vamos ter estrutura para poder continuar sendo entre as 100 maiores cidades do Brasil, a primeira em qualidade de vida? Agora, a curiosidade é o seguinte, tem muita gente que pode, né, e outras pessoas ligadas, colegas seus do mercado financeiro já me fizeram essa avaliação, esse comentário. É possível um novo aquecimento do mercado aqui na cidade, né, especialmente em Santos, enfim, com essa questão da crise hídrica, se os mananciais aí, se o Cantareira, por exemplo, os reservatórios não se recuperarem de uma maneira minimamente razoável, né? Porque as pessoas vão concluir que, bom, lá não tem água, nós temos que morar num lugar onde tem água, e o pessoal vai tentar vender o imóvel que tem para comprar aqui. Não tenha dúvida, isso está acontecendo. Semana passada eu atendi no escritório 3 casais, 2 de São Paulo, 1 de Barueri, neste sentido, querendo vir morar aqui. A questão da infraestrutura, questão da segurança também, que para São Paulo, Santos ainda é uma cidade relativamente tranquila nesse aspecto. E graças a Deus. Agora, nós temos que ter critérios, embora o santista seja acolhedor, nós temos que ter critério para receber essa situação, porque senão nós vamos ser os prejudicados. A nossa qualidade de vida vai, desculpe o trocadilho, vai pelo ralo. Por onde está indo a água hoje. Já temos problemas de mobilidade urbana, enfim, a coisa pode complicar. Sidney, como é que você vê essa coisa toda aí? Olha, Boturão, a gente vai ter que lembrar, eu e você já fizemos matéria com o Rodolfo Bonafim, que ele, por exemplo, é um exemplo clássico de como as autoridades, principalmente da região, encaram certos problemas e levando a essa questão da problemática com a falta d'água na capital, que ainda pode até acontecer de vir descer a serra, isso já foi anunciado. Mas como tudo é tratado com muita lentidão, não surge como crise, eu até não vejo, por exemplo, em jornais da região, mais matéria sobre isso, o que realmente pode acontecer com a Baixada ou não, na falta d'água que se originou lá na capital principalmente. Mas naquela época ele reclamava, Boturão, o Bonafim, que também é membro da ONG, Amigos da Água do Eterno, nosso Escandon. Portanto, eles pareciam, como falei no início do programa, pregando no deserto sobre a necessidade de ter um cuidado com a água, a falta dela ia gerar problemas, inclusive sociais, que é o que nós estamos vendo hoje. Ele disse que põe do próprio bolso investimento para ter alguma notícia sobre meteorologia na região que deva ser levado com seriedade. Ele investe em equipamentos, ele observa, inclusive, astros, você sabe que ele falou sobre isso, já até com instrumentos de telescópio, já até bastante moderno, tudo altos investimentos, custoso investimento que ele faz, para conseguir algumas matérias avisando municípios das regiões de problemas meteorológicos, sem nenhum incentivo para isso. Inclusive, ele reclamou como que ainda a região, com esse problema de marés, agora começou a vir essas tempestades mais poderosas. Ele, inclusive, reclamou da falta de um centro de observação
na região, aqui no litoral, em que todos os municípios podiam ajudar para ter isso de maneira mais perto, para a gente ter conclusões meteorológicas mais passíveis de crédito. E a base aérea não tem um referencial nesse aspecto aqui para a região? Pois é uma boa pergunta, inclusive anota aí, por favor, César, para a gente perguntar quando ele chegar. Mas que ele vem lutando como um herói, sozinho e botando do bolso, ele reclamou disso. Da preocupação que ele tem, é uma chamada, algo assim, né, César? Claro. Alguém que pega do seu próprio dinheiro e investe em algo que deveria ser interesse de todos os municípios, é uma chamada que ele tem. E isso, ideal, né? Isso explica como é que tem sido as gestões, meu caro. É inadmissível, com o sistema de reservatórios que tem em São Paulo, agora a gente conhece até os nomes de alguns, porque está sempre na imprensa, é Cantareira, Guapiranga, agora a Billings voltou a ser comentário, estava abandonada, esquecida, está poluída. Os moradores da região, ali do entorno da Billings, não conseguem respirar, mas agora ela foi lembrada, quando entrou um momento de crise. E não é um volume d'água para ser desprezado, César. Quer dizer, gestões que vêm para tapar buraco, para soluções de emergência, e não tem um projeto de estratégia. Eu pergunto para você, você que tem os 3 pilares para fazer desse país uma nação, que agora eu não posso esquecer, que é baseado em educação, segurança institucional e saúde. Quem não tem isso ainda não é uma nação. E a gente ainda claudica nesses 3 temas. Agora eu pergunto para você, quando toda política não é de Estado, nenhuma é de Estado, não se consegue fazer uma política de Estado, mexe em água, que é também energia. A água também faz energia elétrica. Sem energia elétrica não há progresso. Será que a gente tem dúvida que não há um projeto de infraestrutura para que o país cresça? Não está ameaçado isso daí? Vamos deixar esse tema no ar, aí a gente vai para um rápido intervalo no painel regional, sempre destacando uma informação que é sempre importante da Prefeitura de Santos, que um total de 124 toneladas de lixo, lama e entulho é retirado todos os meses dos canais aqui da cidade pela Prefeitura. Trabalho de manutenção desses sistemas inclui o desassoreamento e a remoção do excesso de areia da praia. O serviço é contínuo, não é? E na semana passada concentrou-se na Avenida Senador Pinheiro Machado, esquina com a Ana Costa, Avenida Francisco Ferreira Couto e na Marginal da Anchieta, lá no São Manuel. O objetivo é o escoamento das águas das chuvas para evitar alagamentos. No intervalo, já voltamos. Tem pergunta, já. Tem? Tem. Painel Regional está de volta, este é o segundo bloco, a gente conversando aqui com o Sidney Costa à minha esquerda, comentarista habitual do painel, e aqui à direita o nosso César Antelo, experiente consultor imobiliário. A Ione Furukawa atenta aí à sua participação via telefone, via redes sociais também, não é? E o telefone segue aí o 3014-5281, facebook.com/painel regional TV. Estamos sempre em tempo real, você sabe, pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, clique lá no ícone painel regional, acompanhe e confira a gente em tempo real, tá certo? E depois do programa encerrado ele vai para o YouTube, você pode rever, se quiser, os trechos mais interessantes ou o programa por inteiro, né? A gente estava falando sobre a questão de planejamento, né? A questão da crise hídrica que preocupa a todos nós aí pelo estado de São Paulo, e o Sidney tinha levantado uma bola, o César Antelo ia fazer o comentário a respeito do planejamento, é isso, Sidney? Pois quando a água também tem ligação direta com a questão da energia, e energia é infraestrutura, a gente, ao ver que o governo não se antecipou no meio da crise, quando já estava seco, não conseguiu um resultado melhor, principalmente na capital, é que a gente assiste uma falta de gestão, inclusive para crescimento do país, ou não? Eu compactuo exatamente com isso e penso até o seguinte: quando você tem a responsabilidade de governar uma nação continente como é o país, você não pode, não deve e não há imaginação que possa focar num único tema. O social é talvez o mais importante, mas não existe social sem infraestrutura. Não existe você dar dignidade para uma família de brasileiros sem dar casa. Não existe dar condições de habitação sem dar condições de habitabilidade nesta habitação. Sem água encanada, sem esgoto, sem... Então, o que nós temos vivido
é aquela história do cobertor curto. Parece que o cobertor ficou curto e não dá para você ou dar uma coisa, ou cria infraestrutura para água, ou cria infraestrutura para elétrica, ou cria infraestrutura para residência, para moradia, ou cria infraestrutura para serviço. Você está sempre tendo que optar. E por quê? Se nós somos um país rico, um dos mais ricos do mundo, onde tudo se plantando dá, onde não temos catástrofes naturais, uma das cargas tributárias mais altas de toda a Via Láctea, como é que está? A Via Láctea. Por que isso? verdade. Porque O a imposto corrupção é uma das maiores do mundo, se não for a maior do mundo. É assustador. Vocês viram no New York Times hoje o que aconteceu? O advogado americano lá, com relação à visita da Petrobras, do Janot lá em Nova York, em Washington, ele colocou o seguinte, que a Petrobras não avisou para os acionistas dela que existia margem para corrupção dentro da empresa. Qual é a empresa que, quando faz um balanço, coloca no seu balanço que existe margem para corrupção? Só nos Estados Unidos. Então veja onde nós vamos, o que nós vamos sofrer ainda. Deixa eu deixar esse tema para daqui a pouquinho, um tema interessante, né, para a gente discutir, porque estamos aí às portas da divulgação dos parlamentares, não só parlamentares, como governantes também, envolvidos aí no Petrolão pela Polícia Federal, né? Mas a Ione Furukawa, acho que com relação ao tema anterior, não, a gente estava discutindo anteriormente, tem aí algumas participações, é isso, Ione? Exatamente. A primeira pergunta do José Fernandes, da Ponta da Praia. Convidados, na opinião de vocês, a crise hídrica na capital e a vinda de paulistas para a Baixada para lavar roupa, por exemplo, pode supervalorizar os imóveis ainda mais para locação? O que você acha, César? Você que é um especialista no assunto. Sim, a gente está discutindo basicamente isso agora há pouco. Não tenha dúvida. É lei de mercado. Quanto maior a demanda, menor a oferta. Quanto maior a oferta, menor o preço. Então, se você não constrói apartamentos, a toque de caixa, preciso de 10 apartamentos, construa essa semana. Não é assim que funciona o mercado. Então, as unidades que você tem fechada, que estão em estoque para alocação, ou mesmo para venda, são as mesmas. Qual é a diferença? A diferença é a procura, o interesse nessa alocação. Hoje, eu até estava comentando em off aqui antes do programa começar, a Caixa Econômica Federal esse ano, vocês acompanharam, aumentou 0,5% na taxa de juros. Foi debatido aqui nesse programa também essa questão. Isso provocou uma debandada de muita gente retornando para o aluguel, porque não consegue mais pagar a prestação e não consegue mais suportar juros do financiamento. Os juros do financiamento. Da casa própria. Da casa própria. Então a locação começa a ter. Quer dizer, aí você junta as pessoas vindo de São Paulo, buscando conforto aqui, junta a situação financeira, o aumento dos juros. Santos tem um problema gravíssimo, a Baixada Santista tem um problema gravíssimo, principalmente Santos, que é geração de renda para o jovem. Não tem geração de renda mais. Nós somos uma cidade com toda a infraestrutura, linda, maravilhosa, mas não tem geração de renda. O jovem sai daqui. O jovem que está vindo aqui estudar, e que está estudando, ele se forma e vai embora. É uma cidade hoje de 34% da sua população de aposentados. Não preserva mais o jovem aqui, não tem geração de renda. Então está formando uma cidade de especulação e de dormitório. Muito bem. Bom, com relação a esse tema, o Sidney coloca aí a taxa de juros, lembra a questão da informação que vem dos Estados Unidos com relação à justiça americana, colocando como ré a Petrobras e a sua diretoria e não se sabe mais quem, né? Até onde isso vai parar, né? Onde vai espirrar tudo isso, né? A gente sabe que lá a coisa funciona e com uma certa velocidade, né? Os acionistas norte-americanos que tinham ações da Petrobras foram absolutamente prejudicados, como os nossos aqui também foram, né? Só que lá existe uma proteção, lá a justiça é muito mais rápida, muito mais célere e funciona com uma velocidade, como eu disse há pouco, muito maior do que a nossa aqui. Dá uma possibilidade aí de que a Petrobras receba uma multa monstruosa, né? Não se sabe exatamente a quanto vai andar isso, vai ter que ressarcir esses acionistas que foram prejudicados, não pelo mercado, não foi uma coisa natural do mercado, né? Foi a roubalheira desenfreada, a atuação da Polícia Federal, né? E a imagem da Petrobras, uma das maiores petrolíferas do mundo, acabou indo por água abaixo, né? Agora, em cima de tudo isso,
que é que vamos esperar daqui para frente? Estamos às portas aí da divulgação dos nomes de parlamentares, de governantes, enfim, 35, 40 nomes são esperados aí, Sidney. Pois é, eu vou pedir ajuda para o César porque um dos problemas que eu vejo mais grave nesse momento é um dos pilares que ele defende veementemente, que é esse da segurança institucional. Nesse momento que a gente está ouvindo, Boturão, falar de novo em impeachment, que a gente está ouvindo em falar de novo intervenção do judiciário na sequência do governo federal. Nesse momento que cresce o número de parlamentares, de autoridades com cargos de confiança, envolvidos no maior crime do erário da história, sem precedentes, a ponto daqueles que foram nomeados pela presidenta Dilma, lá no STF, que já estão acostumados a ver esses casos de corrupção desde o mensalão, eles ficaram assustados com o volume vultoso do desvio do erário. Portanto, eu quero que o César, com essa habilidade que ele tem de falar sobre política, tanto quanto domina o assunto de mercado imobiliário e outros, por isso está aqui com a gente sempre, e eu sempre aprendendo com você, viu, César? Nesse momento, eu tenho até dúvidas, não só de que fica de uma vez por todas todo o Congresso desmoralizado pelos nomes de tantos parlamentares envolvidos, como também receio que não chega a um bom final o governo da presidenta Dilma. Você tem essa mesma impressão? Tenho essa impressão, lamentavelmente, para o país. Isso é muito ruim internacionalmente, para a imagem pública do país lá fora. E eu digo a você, Sidney, Boturão, Ione, espectadores, esses 3 pilares que eu digo que diferenciam um país de uma nação são os seguintes: sem educação, sem saúde e sem segurança institucional, nós somos somente um aglomerado de povo, um país. Todo país de primeiro mundo tem educação, tem saúde e tem segurança institucional. O que eu chamo segurança institucional? Eu precisar recorrer às instituições públicas e sentir confiança, e sentir guarida. Ou seja, se eu preciso da justiça, eu vou e a justiça resolve. No Brasil, ela é morosa. Eu sempre cito um amigo meu particular, conhecido de todos aqui, o doutor Nelson Fabiano Sobrinho. Opa. Ele fala, a justiça tarda, mas não falha? Não, ela falha porque tarda. E é exatamente isto. Se você precisa da saúde pública, é a instituição saúde pública, você não tem. Se você precisa da educação pública, a instituição educação pública, você não tem. Ninguém confia no SUS, ninguém confia nas escolas públicas. E nós estamos agora completamente desconfiados de 2 instituições fantásticas desse país, que é o Congresso Nacional e a Justiça, o STF. Então nós estamos no sentido cegos, surdos e mudos, perdidos numa selva, não sabemos para onde caminhar. A desesperança... de mudança. É verdade. Para falar português, claro. A desesperança que assola a população no nosso país é latente. Até no futebol, que era a alegria do povo brasileiro, a corrupção, os mandos e desmandos, o capitalismo selvagem, o ganhar fácil. Nós perdemos a vontade. Eu, pelo menos, não tenho mais vontade de discutir futebol com ninguém, porque você sabe que é tudo falso. É tudo venal. Essa história da venda do Neymar, por exemplo, até hoje não foi bem esclarecida. Não, aí vem um cidadão que ganha 150 mil por mês e diz que precisa de justiça gratuita. O ex-presidente e o atual presidente do Barcelona, na Espanha, onde a justiça também funciona de uma maneira mais célere e mais eficiente que aqui no Brasil. Agora, o Sidney lembrou essa coisa aí essa conversa do impeachment, enfim, que vem rolando aí pelas redes sociais. Todo dia a gente recebe uma série de postagens aí, seja pelo Facebook, seja por Instagram, seja por onde for, né? Pelas redes sociais, né? De questões que levam à discussão do impeachment da presidente Dilma e que
por não ter cumprido um ano de mandato, cai a chapa, o Michel Temer cai junto, teremos novas eleições, enfim, dá de tudo pelas redes sociais e pela internet. E está sendo criado aí um movimento, né, agendado um movimento pelo Brasil afora para dia 15 de março. Né? Qual seria o objetivo desse movimento? Né? Reclamar do governo federal, né, sobre a campanha eleitoral, que a presidente Dilma teria feito a campanha numa linha, né, acusando a oposição de fazer, caso vencesse, justamente aquilo que ela está fazendo e que ela dizia na campanha que seria muito ruim para o país, que ia tirar comida do prato do brasileiro, comida do prato do pobre, seria ruim para o desenvolvimento, para o crescimento do país, enfim, questão trabalhista, direitos trabalhistas também, e pedido de impeachment, a luta pelo impeachment, estelionato eleitoral. Estelionato eleitoral seria basicamente isso que você coloca aí. Vocês acreditam que esse movimento realmente vai acontecer e que tipo de adesão teremos? Enfim, o Sidney, algo assim meio que espalhado, esparramado aí pelas redes sociais, mas a gente não sente assim... Na rua. Na rua, bem lembrado, né? O clima na rua, a temperatura na rua, não é para isso. A gente sente claramente, apesar da decepção e da revolta que as pessoas andam tendo com a inflação subindo, preço do supermercado, feira, essas coisas todas. Diga, Sidney. Então, Boturão, 3 aspectos que a gente tem que colocar aqui para exame até do telespectador. Um deles, a veemência com que ela rebateu qualquer acusação que teria que fazer cortes radicais, inclusive em direitos trabalhistas, e ela se argumentou resistente a isso, dizendo que nem que a vaca tossisse, ela ia mexer com isso. E os sindicatos ficaram agora com um pelo em pé, porque uma das mensagens que ela recentemente mandou para o Congresso é alterar direitos trabalhistas e inclusive previdenciários, para susto de muitos pensionistas, principalmente senhoras pensionistas, que vai alterar a regra de como isso vai ser mantido como benefício. Ademais disso, tivemos já um impeachment, né, Boturão, num país bem sucedido. Por meios transversos, quando se entrou com o impeachment contra o governador, com o presidente Collor, ele acabou depois renunciando, mas foi a pressão política exercida por esse documento que fez com que arrefecesse os ânimos dele enfrentar e querer ficar no poder. Você me dá uma parte. Tinha os caras pintados. E é isso que eu queria dizer. Pois é isso que eu queria dizer. Me dá uma parte. O que levou o Collor ao impeachment foi uma reforma na casa da Dinda e um Fiat Elba. Pois é isso que eu queria dizer, César, você sempre ilustrado. Eu queria dizer que o problema do Collor não era institucional, foram gastos de campanha arrecadados durante o período da candidatura dele e que não tinha a sua origem. E isso gerou um dissabor na sociedade, como disse bem o Boturão, tiveram os caras pintados, mas cá entre nós, César. Cara pintada, de garotada daquele jeito, faz um movimento, mas não pressiona para que um presidente que tinha aquela força e achava que tinha aquela força, chamou a desafio toda a sociedade brasileira quando veio a público pelos meios de comunicação. E as lideranças políticas todas, né? Então, o que eu digo é isso, havia uma oposição que funcionava. Lula, Brizola, Mário Covas, mas vamos analisar o quadro de uma forma mais César, havia uma política. oposição que funcionava. Naquele momento, o PT mesmo endossou a lista para assinar o impeachment e hoje nós carecemos de uma oposição forte. A imprensa faz um pouco desse trabalho, mas não é o suficiente. Aonde tem que ser feita oposição é lá no Congresso. Quero ver agora a força do Aécio, porque o casuísmo, quem criou um PSDBista de escola, de nomeada, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que pediu isso para o seu advogado. Já criou um casuísmo e pediu um parecer da possibilidade de um impeachment. E eu acho que nunca encaixou tão perfeitamente o instrumento do impeachment como nesse caso. Diferentemente do caso do Collor, agora nós temos um problema institucional, em que a instituição está ameaçada na sua credibilidade e no seu desenvolver. Claro. Com essa empresa que é a Petrobras. Temos aí um tema para continuar a discussão, na sequência, bastante polêmico, não é? Como lembrou bem aqui o César, né? Nas ruas você não sente esse clima, é a grande realidade. Diferente de quem se lembra, quem viveu, a Ione, por exemplo, não viveu o impeachment a história do fora Collor, né? 91. E os caras pintados, aliás, alguns desses caras pintados estão aí na política, né? Um deles, um dos principais líderes do movimento, foi senador, né? Tentou o governo do Rio pelo PT, enfim, foi prefeito envolvido até da cidade do Rio de Janeiro.
e anda envolvido aí em denúncias sérias. Ou seja, a bola rola e parece que ela vai sempre para o mesmo canto do gramado, né? Impressionante. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Vamos para lá então, cara. Não, aqui não precisa, estamos bem aqui. Vou para a Água de São Pedro. Muito bem, voltamos. É o terceiro e último bloco desta edição do Painel Regional. Nós sempre discutindo e debatendo os temas importantes da cidade, da região e do país com a sua participação. 3014-5281, aberto para você continuar enviando a sua pergunta, o seu comentário e o nosso espaço pelas redes sociais, facebook.com/painel regional. Sidney Costa conosco, César Antelo também e a Ione Furukawa com algumas participações dos nossos telespectadores. Pois não, Ione? Pergunta do Adel da Ponta da Praia. Sidney, o que falta no governo é a manutenção. Como se fosse uma obra que precisa de manutenção periódica. Aqui nós estamos abandonados, concorda? Temos que cuidar do que já está feito. Olha, eu diria mais, como é a graça... Adel. Eu diria mais, Adel, não só a questão de manutenção, há muito tempo eu via isso do meu pai, que o prefeito de uma cidade que já está bastante constituída, que tem, pelo menos urbanisticamente, poucos problemas, tem que se cuidar de tapar buraco e dar condição de segurança para o município. O prefeito que faz isso consegue a solução de todos os problemas. Então, o que a gente enfrenta hoje, além dessa questão bem colocada por você, da manutenção, é essa problemática que não temos uma gestão de Estado. Poderíamos dizer, para adequar aqui para o município, não temos uma gestão de município, de interesse não político, de interesse de continuidade da administração, seja ela qual for. E não faltam recursos, não falta vontade política, temos aí alguns exemplos, mesmo na Câmara de Santos, de alguns lutadores, um deles, companheiro meu, pessoal, amigo pessoal, o Banha, que não se foge a qualquer das lutas de interesse do município, isso tem sempre que ser lembrado, porque estamos vendo aqui, viu, Boturão, na matéria que você chamou hoje, a atenção do telespectador, que deu água lá em São Vicente, olha. Um ano de 2015 que eu chamei de longo, porque vai ser preparatório das eleições municipais, os municípios que fazem este país, o país não é feito de Brasília para cá, vou continuar repetindo isso didaticamente, o país é feito dos municípios para Brasília, e está aí, lotear o São Vicente com os vereadores para administrar subregionais e autarquias de interesse do município. Nisso que a gente sabe que a finalidade é política, é voto. A hora que o país acordar que temos uma área continental que pode servir de advertência para o mundo, que temos riquezas naturais para viver até fechados em si, que temos um cinturão que poderia ser próspero, de litoral, de turismo, de origens históricas, culturais, que podem dar advertência para o mundo, mas o que estraga isso é a corrupção. A hora que a gente acordar para isso, Boturão, esse país será único entre todas as nações como advertência. Mas tem que parar com esse aspecto político. Nós já discutimos, já debatemos, já aprofundamos isso N vezes, já achamos que tínhamos controlado a corrupção por algumas oportunidades, né? E percebemos que, bom, o Partido dos Trabalhadores, com todo o respeito aos filiados do PT, né, aqueles que nos são vizinhos, né? Aqui, né, os idealistas, enfim, né, que nos perdoem, mas se travestiam de vestais, né, do bem público, né, e se vê que o PT realmente botou a mão na lama e entrou junto, né, porque o que tem de filiados, de dirigentes do Partido dos Trabalhadores envolvidos nesses problemas que estão aí com o Petrolão e com a história do Mensalão é uma coisa realmente que nos entristece a todos, né? Gostaríamos que realmente o PT fosse esse vestal que provou não ser. Ione, tem mais gente conosco aí? Com certeza. A pergunta é do Uriel Vilas Boas. A revista Exame fez uma pesquisa em Santos sobre contratação e benefícios nos investimentos imobiliários. Isto é vantajoso para quem vai morar ou para quem vai colocar dinheiro para ter rendimentos? E deixo também uma homenagem especial ao nosso delegado poeta, Paulo de la Rosa. Uma pesquisa sobre... investimentos imobiliários, contratação e benefícios. Contratação e benefícios.
Deu para entender? O que eu entendo da pesquisa da Exame foi quando a Exame apontou Santos como uma cidade para melhor se morar e viver, desculpe a redundância, mas dentre as 100 cidades médias e grandes do Brasil. Santos foi em janeiro passado. Santos apareceu em primeiro lugar. Por quê? Em razão da infraestrutura, que é fantástica, de água, esgoto e tudo mais, em razão de uma cidade plana, em razão de uma cidade à beira-mar, em razão onde todo mundo convive bem, da tranquilidade e segurança. O único senão que ainda temos em Santos, mas a proximidade com a capital deixa isso de lado, ainda é a questão da saúde. A saúde está melhorando, mas está aquém do que seria o ideal para Santos ser primeiro mundo. Mas estamos aí, muito nesse próximos ponto, de São se Paulo. você tirar as capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre. talvez Porto Alegre, né? Enfim, não sei, talvez Campinas, Sim. Ribeirão Preto, não é? Sim. Que existem aí hospitais de escola de primeiro mundo. Realmente, eu acho que Santos estaria Estaria até bem. na área da saúde, Estaria ali bem, isso está no bem. topo, né? É que eu digo na questão da situação hospitalar mesmo, nacional. Nós temos em São Paulo a proximidade, porque Santos atende a demanda de toda a região da Baixada Santista. E vale. E vale. E aí acaba prejudicando, naturalmente, toda a nossa população santista. Então, essa questão que o Uriel levanta, que eu entendi, é se vale a pena investir aqui em Santos e vai ter retorno. Parece que é isso que está abordando. O retorno é uma varinha de condão, eu não sei dizer. Mas sem geração de renda para o jovem, com a população de Santos, na censo de 80, há 30 anos atrás, a população de idosos de Santos representava 11%, hoje é 34%. Então, sem geração de renda, a renda do aposentado é aquela que também o aposentado aqui, uma cidade plana, não paga condução, tem uma situação mais razoável de lazer, ele gasta pouco. Agora, Santos é uma cidade cara para se viver. Essas incoerências é que mostram o X do problema. Falta de opção de renda, o jovem está indo embora, não fica aqui. E vai ficar o quê? Esses apartamentos suntuosos, maravilhosos, uma cidade linda, para quem? Se nós estamos baixando o volume de pessoas residentes em Santos, a cada 10 anos o censo diminui um pouquinho. Então isso curioso, é perigoso. Eu acredito que o Percado tem que dar um up. As autoridades, aí entra o Sidney, o que ele falou é muito bem colocado. Política de Estado, não é política partidária. Pois é. A política de Estado é a política que visualiza o melhor para a cidade, a região, o país, enfim. Estado, estadista, não partido, que quer ganhar uma eleição, se locupletar da coisa pública e depois vai embora. Pois é. É política de Estado, para que isso aqui cresça, desenvolva-se e tenha sustentabilidade, porque nós não temos hoje. Nós estamos vivendo de fases. Muito Boturão, bem. Diga, quer completar? Pois é, o César falou em hospital e me calhou uma lembrança aqui, até em respeito ao Heraldo, que é o meu professor, sempre me ensinando mais o proceder. Acho que aqui continua um interno aprendiz e nesse particular eu quero lembrar disso, Boturão. Mandar um abraço para você. Já há algum tempo que eu frequento ali a padaria clássica, aquela que fica na Oswaldo Cruz com a Epitácio Pessoa. Conheço o pessoal ali. Pois é, a Vera e o seu Antônio, que é no período que eu frequento, os sócios que estão ali, me pararam no caixa e falaram do programa de sábado, em que foram impactados com a mensagem que deixou aqui o doutor Hélio, o convidado, de que não falta recurso. Falta gestão. Justamente no SUS, porque todas as matérias jornalísticas, sempre quando abordam macas pelo corredor, falta de assistência, dizem que é falta de recurso. E o doutor Hélio foi veemente nesse aspecto. Portanto, ela ficou impactada e, inclusive, fez uma promessa de estar com a TV local ali do ambiente do estabelecimento ligado a partir de então no painel regional. Então, um abraço lá aos copeiros que tanto têm paciência comigo, o Neymar, o Diego, o Fagner
Enfim, e Oswaldo abraços... Cruz com Epitácio Pessoa. Exatamente. Aos E amigos lá da Padaria Clássica, agora um abraço aí de todo o time E o aqui do abraço painel. especial foi para você, como sempre. Ele manda um abraço pro Boturão, que é uma pessoa abraço de uma a todos, inteligência pessoal de- simpática. Enfim, e é o que faz o jornalismo amigo. aqui da Painel Regional se consolidar como um jornalismo livre, né, o Boturão? Sem dúvida nenhuma. Tribuna livre, democrática, todo mundo vem aqui, passa por aqui, opina da melhor maneira possível, né? Bom, eu falei há pouco do PT, não é? E curiosamente gerou uma baita repercussão no Partido dos Trabalhadores, até Brasília, a recusa, não é? Ou a renúncia do vereador Evaldo Stanislau da liderança da bancada do PT na Câmara de Santos, não é? E ele fez a renúncia publicamente, não é? Num discurso na Câmara, não é? E deixou o PT de Santos meio estarrecido, não é? O PT regional meio que balançado e até o PT nacional, não é? Acabou entrando na história com algumas críticas que eu li aí do ex-deputado, ex-vereador Fausto Figueira, da ex-vereadora Cassandra, né? Ambos muito bem instalados no governo federal, né? Diga-se de passagem, e que criticaram, né, abertamente a atitude do Evaldo Stanislau, dizendo que o PT tem as suas tribunas adequadas, intramuros, né, para debater esses assuntos, para debater essas questões. Eu, sinceramente, fiquei surpreso com a declaração do vereador Evaldo, né, mas acho que, sei lá, é um processo democrático, né? Acho que ele tem direito de fazer a renúncia publicamente se ele está totalmente em desacordo com o que vem acontecendo com o partido ao qual ele está afiliado, não é? A nível nacional. Ele acha que o partido ainda não deu respostas claras à sociedade a respeito do envolvimento de membros, né, importantes, não é? Gente do primeiro escalão do PT, que faz parte do governo federal, desde o governo Lula até agora, nessas questões todas que envolveram, primeiro, o processo do mensalão e agora o Petrolão. Bom, Ione, temos mais alguma participação aí? Exatamente, sobre água, que é o que chama muita atenção do público em casa. Pergunta do Custódio Fernandes. Quanto aos paulistas, que sejam bem-vindos e venham o ano todo. Agora, em relação à água, não falta água, mas sim investimento. Em Israel, por exemplo, nunca chove e não falta água. Muito bem lembrado. Dubai, né? Dubai, que fizeram Dubai, nascer no meio do deserto. Aquela cidade exemplo, com mais de 100 estações de dessalinização. Gente, enfim. posso pegar uma Dinheiro não é o problema Eu também. só no não estado de São sei Paulo, viu, César? eu só não sei o preço de uma garrafinha d'água em Não, Dubai. mas Sim. a garrafa d'água aqui é mais caro que o litro de gasolina. Você compra uma garrafinha de 300 ml, você paga R$3. O litro da gasolina O litro da gasolina é 3, 3. né? Então, 3, né? um litro de água Pois aqui é R$9. Pois é. Então, veja, sabe que o Buturão, você colocou com muita propriedade a atitude do Evaldo, do vereador Evaldo, né? O que eu analisei nessa história, porque eu tive a grata satisfação de receber em áudio a renúncia dele e eu ouvi muito atentamente. Eu não o conheço pessoalmente, mas o que eu vi é o seguinte: era um pai de família falando, era um cidadão falando, com a justa razão de sentir medo ou até preocupação pelo cargo público que exerce, de amanhã ou depois ter indiretamente o nome vinculado a esses mandos e desmandos que estão acontecendo em Brasília, do partido dele. Deve ser muito delicado para qualquer membro do Partido dos Trabalhadores, como você bem colocou, o Buturão, no início do programa. Era um exemplo, chegou a esse gigantismo porque combatia tudo isso que nós estamos vendo aí. Aí falar da água em Dubai, em Israel, não tem o problema. Dinheiro também há, é como o SUS. Veja, se nós estamos falando de uma causa só, para todos os outros efeitos, a causa só é a corrupção. A corrupção e a impunidade. Porque ela só se perpetua porque não tem punição. Ou qual é a punição? Não sei, até agora não saiu. Para ninguém.
Muito bem, com isso nós vamos fechando aqui a edição de hoje do nosso painel regional. Agradeço muito os companheiros Sidney Costa e César Antelo, que participaram aqui com a gente. A Ione sempre antenada aí com a sua participação via redes sociais ou pelo telefone, todo o time aqui do painel regional. Você sabe que estamos sempre juntos, segunda a sexta, 1h30 da tarde, programa ao vivo, inédito, não é? Reprise às 8 da noite. E nos finais de semana, 2 encontros. Sábados, 3 da tarde, aos domingos, às 5 da tarde. Obrigado.